A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje nós entramos debaixo de uma palavra viva, poderosa e eterna. Hoje não falamos de sentimentos passageiros, não falamos de opiniões humanas, falamos do que está escrito, porque como diz Isaías 48, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O nosso tema é o Salmo 57, um salmo de vitória, nascido em meio à perseguição, mas coroado pela exaltação do Deus Altíssimo. Este não é um salmo de lamentação, é um salmo de declaração. Este não é um cântico de derrota, é um hino de triunfo. E hoje você vai entender por que este salmo tem o poder de transformar cavernas em santuários e perseguições em plataformas de glória. O Salmo 57 foi escrito por Davi quando ele fugiu de Saul e se escondia numa caverna. Isso não é um detalhe pequeno, meus irmãos. Davi não escreveu este salmo sentado num trono de ouro, não escreveu em tempos de paz e ameaças visíveis. Ele escreveu escondido entre pedras, cercado por inimigos, com uma vida ameaçada. Mas mesmo assim, não há medo em suas palavras, não há derrota em sua confissão, não há vitimização em sua oração. Há revelação, há autoridade, há confiança absoluta no Senhor. Isso nos ensina algo profundo. O lugar físico não define o nível espiritual de quem confia em Deus. Você pode estar numa caverna natural, mas habitar no lugar secreto do Altíssimo. Como está escrito em Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em Ti a minha alma confia, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Observe a estrutura desta oração. Davi começa pedindo misericórdia, mas não é uma misericórdia de desespero, é uma misericórdia de aliança. Ele conhece o caráter de Deus, ele sabe que Deus é fiel, e então ele declara: em Ti a minha alma confiável. Não é uma confiança dividida, não é uma fé pela metade, é uma entrega total. E depois vem a imagem mais poderosa: à sombra das Tuas asas me abrigo. Isso nos lembra de Ruth 2,12, quando Boaz abençoa Ruth dizendo que ela veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Isso nos lembra de Mateus 23:37, quando Jesus lamenta sobre Jerusalém, dizendo que queria ajuntar seus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas. A proteção, a cobertura, a intimidação nessa imagem. Então Davi diz algo que revela o nível de sua fé: até que passem as calamidades. Ele não diz se passarem, ele diz até que passem. Isso é fé declarado. Isso é alinhado com Romanos 8,18, quando Paulo afirma que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é alinhamento com 2 Coríntios 4,17, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Em nome de Jesus, eu declaro agora, baseado em Salmo 57, 1, que toda calamidade tem prazo de validade, toda oposição tem limite, toda armadilha preparada contra você não prosperará, porque você está escondido à sombra das asas do Altíssimo. Nenhuma flecha alcança quem está debaixo da cobertura divina. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como está escrito em Salmo 57:1, nós declaramos que nossa alma confia em Ti. Nós nos escondemos à sombra das Tuas asas. Que toda seta lançada contra esta casa caia por terra. Que toda palavra seja anulada. Que toda acusação seja silenciada, que toda conspiração seja desfeita. Está escrito e nós cremos, está decretado e nós recebemos. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 57:2 continua dizendo: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Observe a força dessa declaração. Não é um Deus distante, não é um Deus em dúvida, não é um Deus que talvez responda. É o Deus que faz tudo por nós.
A palavra executa aqui no hebraico é gamar, que significa completar, terminar, cumprir perfeitamente. Filipenses 1:6 confirma isso quando diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começa e abandona. Deus não inicia e recua. Deus não promete e esquece. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele decretou, Ele realizou. O que Ele iniciou, Ele finaliza. Isso nos leva a uma verdade poderosa. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa carregar o peso da batalha em suas próprias forças. O Deus Altíssimo está executando por você. Êxodo 14:14 diz: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. 2 Crônicas 20:15 declara: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neemias 4:20 afirma: O nosso Deus pelejará por nós. Você entende o que isso significa? Significa que enquanto você louva, Deus peleja. Enquanto você confia, Deus executa. Enquanto você descansa na palavra, Deus trabalha nos bastidores. Eu prometo agora, com base em Salmo 57:2, que tudo aquilo que Deus iniciou em sua vida será concluído com excelência. Projetos que não sejam parados serão retomados. Promessas que esquecidas serão cumpridas. Os chamados que foram enterrados serão ressuscitados. Restaurações que sejam impossíveis serão manifestadas. Milagres que sejam distantes serão entregues. O Deus Altíssimo está exibindo cada detalhe invisível aos seus olhos naturais. O que você não vê no natural já está sendo preparado no espiritual. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Deus Altíssimo. Executa, Senhor, aquilo que foi liberado no mundo espiritual. Executa cura onde há enfermidade, executar provisão onde há escassez, executar paz onde buscamos semear confusão, executando restauração onde houve quebra, executando promoção onde houve humilhação, executar a vitória onde desejamos decretar a derrota. Porque está escrito que Tu és o Deus que por nós tudo executa. Nós não dependemos da força humana, nós dependemos do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 57:3 declara: Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava me devorar. Selá. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Aqui vemos um princípio eterno. Quando a ameaça se levanta na terra, a resposta vem do céu. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Conforme Daniel 6:22, quando Deus invejou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha, em Daniel 3:25, quando o quarto homem apareceu no meio do fogo. Foi assim com Pedro na prisão, em Atos 12:7, quando o anjo do Senhor apareceu e as correntes caíram. E é assim hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está em Hebreus 13:8. A expressão daquele que procurava devorar-me nos lembra de 1 Pedro 5:8, que diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, oponente, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas a boa notícia é que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, conforme 1 João 4:4. O inimigo pode rugir, mas não pode tocar quem está debaixo do sangue de Jesus. O inimigo pode ameaçar, mas não pode destruir quem está selado pelo Espírito Santo. O inimigo pode conspirar, mas não pode vencer quem está firmado na palavra. E observe o que Deus envia: misericórdia e verdade. Misericórdia para perdoar, restaurar e curar. Verdade para libertar, iluminar e guiar. João 8:32 diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14:6 declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Salmo 85:10 profetiza: A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Quando Deus envia misericórdia e verdade,
Toda mentira é desmascarada, toda acusação é anulada, toda explicação é removida. Receba agora esta oração. Senhor, envie socorro dos céus, que anjos sejam liberados conforme Salmo 91:11, para guardar este filho, esta filha, em todos os seus caminhos. Que todo plano devorador seja frustrado, que toda boca que se disse para destruir seja calada, que toda estratégia do inimigo seja desfeita. Envia a tua misericórdia para curar as feridas. Envia a tua verdade para libertar as mentiras. Está escrito e nós declaramos, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 57:4 fala de leões, de homens cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Isso simboliza palavras, ataques verbais, perseguições espirituais, acusações falsas, fofocas destruidoras. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago 3:6 afirma que a língua é fogo, mundo de iniquidade que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Mas Davi não se intimida. Ele sabe que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer acusação. Como diz Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Quando você está firmado na palavra, nenhuma palavra tem poder sobre você. Quando você está coberto pelo sangue de Jesus, nenhuma maldição pode te alcançar. Números 23:23 declara: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Isaías 54:17 profetiza: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em justiça, tu a condenarás. Isso não é promessa condicional, é decreto eterno. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma palavra significativa prevalecerá sobre sua vida. Toda língua que se levantar em juízo será condenada. Toda acusação será revertida. Toda fofoca será silenciada. Toda mentira será exposta. Você não será definido pelo que disse, mas pelo que Deus decretou. Você não será limitado pela opinião humana, mas será exaltado pela aprovação divina. Está escrito, e assim será. E então, no Salmo 57:5, Davi declara algo extraordinário. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Aqui está o coração da vitória. Mesmo cercado, mesmo pressionado, mesmo perseguido, Davi exalta a Deus. Ele não se concentra no problema, ele não se concentra em Deus que resolve o problema. Ele não magnifica a crise, ele magnifica o Criador. Isso é alinhado com Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é alinhamento com Salmo 34:3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltamos o seu nome. Quando você exalta a Deus, você se posiciona acima das expectativas. Quando você declara a glória de Deus, você ativa o poder de Deus. Quando você louva em meio à batalha, você profetiza a vitória. Foi assim com Paulo e Silas na prisão, em Atos 16:25, quando à meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. E de repente houve um terremoto, as portas se abriram e as cadeias se soltaram. O louvor não é apenas estímulo, é arma espiritual. O louvor não é apenas expressão, é ativação de milagres. Pai, nós te exaltamos agora acima dos céus. Declaramos que a tua glória cobre esta casa, esta família, este trabalho, este ministério, esta cidade, esta nação. Que a tua presença governa tudo, que o teu nome seja glorificado, que o teu reino seja previsto, que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 57:6 fala das redes e covas preparadas pelos inimigos, mas termina dizendo que eles mesmos caíram nelas. Isso é princípio bíblico. Provérbios 26:27 diz que quem cava uma cova nela cairá, e quem gira a pedra, esta sobre ele voltará. Ester 7:10 mostra Amã sendo forçado na mesma força que preparou para Mardoqueu.
Salmo 7,15 declara que o ímpio cava uma cova e a abre, mas cai na cova que fez. O que foi preparado contra você será revertido para testemunho de sua vitória. O que foi planejado para te destruir será transformado em plataforma para te exaltar. Isso nos ensina que Deus não apenas defende, Ele reverte. Deus não apenas protege, Ele promove. Deus não apenas livra, Ele exalta. Jó 5,12 diz que Deus frustra os pensamentos dos astutos, para que suas mãos não possam levar alguma coisa a efeito. Salmo 33,10 afirma que o Senhor desfaz o conselho das nações e frustra as intenções dos povos. Isaías 8,10 declara: tomai combinado conselho, e ele será frustrado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Eu oro agora: Senhor, reverta toda a armadilha. Transforma ataque em promoção, transforma oposição em crescimento, transforma-se em honra, transformação, humilhação em exaltação, transforma choro em dança, transforma luto em alegria, transforma cinzas em beleza. Porque está escrito em Romanos 8,28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. No Salmo 57,7, Davi diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e entoarei louvores. Um coração preparado não é um coração assustado, é um coração firmado, é um coração decidido, é um coração que já escolheu confiar, independente das opiniões. Isso se conecta com Provérbios 16,3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Isso se conecta com Salmo 112,7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor. A repetição preparado está o meu coração mostra ênfase, confirmação, decreto. Davi não está tentando se convencer, ele está declarando uma realidade espiritual. Ele não está buscando coragem, ele está manifestando fé. E então ele diz: o que fará com esse coração preparado? Cantarei e entoarei louvores. Não é um louvor solicitado, é um louvor de sinceridade. Não é um cântico de obrigações, é um hino de revelação. Declare comigo agora: meu coração está preparado, minha fé está firme, minha confiança não é Senhor. Eu não serei abalado, eu não serei movido, eu não serei vencido. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito, e eu acredito. O Salmo 57,8 fala de despertar a alma, a harpa e o saltério, e despertar a alva. Isso é ativação espiritual. Isso é chamado para acordar do sono espiritual. Romanos 13,11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Efésios 5,14 declara: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Despertar a alva significa antecipar o amanhecer. Significa profetizar a vitória antes de vê-la. Significa declarar a luz antes do sol nascer. Isso é fé. Hebreus 11:1 define: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a verdade de fatos que se não veem. Você não precisa ver para crer. Você crê e então verá. João 11:40 confirma: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Louvor é arma. Como está em 2 Crônicas 20:22, quando o povo começou a louvar, o Senhor armou-se emboscadas contra os inimigos de Judá, e eles foram derrotados. Ó louvor confunde o inimigo, ó louvor ativa anjos, ó louvor abre portas, ó louvor quebra cadeias, ó louvor libera milagres. Atos 16:25 mostra que quando Paulo e Silas louvavam na prisão, as portas se abriam e as correntes caíam. Senhor, nós despertamos agora em nossa alma, despertamos a nossa fé.
Despertamos o louvor que rompe cadeias e abre caminhos. Despertamos o entusiasmo que traz a tua presença. Despertamos a oração que move montanhas. Despertamos a palavra que transforma realidades. Em nome de Jesus, que todo sono espiritual seja quebrado, que toda a acomodação seja removida, que todo conformismo seja destruído. Desperta, Senhor, o teu povo para viver em vitória. Amém. O Salmo 57, 9 e 10 fala de louvar entre os povos e cantando entre as nações, porque a misericórdia do Senhor é grande até aos céus e a sua verdade até as nuvens. Isso aponta para a expansão do testemunho. O que Deus faz em segredo, Ele revela em público. O que Deus opera no escondido, Ele se manifesta diante das nações. Mateus 10, 27 diz: O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. A misericórdia de Deus não tem limite. Lamentações 3, 22, 23 declara: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Salmo 103, 11 afirma: Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Salmo 136 repete 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a verdade de Deus é eterna. Salmo 119, 160 diz: A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. João 17, 17 declara: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando você está fundamentado na verdade da palavra, nenhuma mentira do inimigo pode te abalar. Quando você está firmado na misericórdia de Deus, nenhuma comunicação pode te alcançar. Pai, nós declaramos que a tua misericórdia nos alcança. A tua verdade nos liberta. Ó, teu amor nos transforma. A tua graça nos sustenta. E nós não guardaremos isso para nós mesmos. Nós louvaremos entre os povos. Nós cantaremos entre as nações. Nós testemunharemos as tuas maravilhas, porque tu és digno de toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. E o Salmo 57, 11 se encerra repetindo: Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. A vitória começa e termina na exaltação do Senhor. Quando Deus é exaltado, o inimigo é derrotado. Quando Deus é glorificado, as trevas são dissipadas. Quando Deus é magnificado, os milagres são liberados. Filipenses 2, 9, 11 declara: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse 5:12 proclama: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Agora eu quero que você entenda algo profundo sobre este salmo. Davi estava numa caverna, mas ele não tinha mentalidade de caverna. Ele estava cercado, mas não tinha ideia de cercado. Ele foi perseguido, mas não tinha visão de vítima, porque ele conhecia o Deus que serve. Ele conhecia o Deus que liberta, ele conhecia o Deus que exalta. E por isso, mesmo na caverna, ele profetizava a vitória. Mesmo na escuridão, ele declarou luz. Mesmo na perseguição, ele exaltava ao Senhor. Isso nos ensina que a vitória não depende do lugar onde você está, mas de quem está com você. Romanos 8:31 pergunta: Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: ninguém. Nenhuma força, nenhum poder, nenhuma circunstância pode prevalecer contra quem tem Deus ao seu lado. Isaías 41:10 declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Eu quero que você receba agora uma palavra profética. Assim como Davi saiu da caverna e foi coroado rei, você sairá desta situação e será exaltado. Assim como Davi venceu Saul sem levantar a mão contra ele, você vencerá seus inimigos sem precisar lutar na carne. Assim como Davi foi de pastor a rei, você será elevado de onde está para onde Deus quer te levar. Porque está escrito em 1 Samuel 2:8, ele levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Senhor, nós selamos esta palavra profética. Declaramos que este filho, esta filha, sairá da caverna, sairá da crise, sairá da escassez, sairá da enfermidade, sairá da depressão, sairá da opressão e entrará na promessa. Entre na provisão, entrará na cura, entrará na alegria, entrará na liberdade. Porque está escrito, e nós cremos, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero conectar o Salmo 57 com outras passagens que revelam o mesmo princípio de proteção e exaltação. Salmo 91 é um dos textos mais poderosos sobre proteção divina. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Observe a semelhança com Salmo 57:1. Que fala de se abrigar à sombra das asas de Deus. Ambos falam de um lugar secreto, um lugar de intimidação, um lugar de segurança. Salmo 91:2 continua: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso é declaração, isso é confissão de fé. Você precisa declarar quem Deus é para você. Você precisa confessar uma palavra sobre sua vida. Romanos 10:10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Marcos 11:23 ensina: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se faça aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Salmo 91:3 promete: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro representa armadilhas, ciladas, estratégias do inimigo. Peste perniciosa representa doenças, enfermidades pragmáticas. Deus promete o livramento de ambos. Isaías 54:17 confirma: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Jeremias 1:19 declara: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Salmo 91:4 diz: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Novamente a imagem das asas, como no Salmo 57. Isso fala de proteção materna, de cuidado íntimo, de cobertura total. Então diz que a verdade de Deus é pavês e escudo. Pavês é um escudo grande que cobre o corpo todo. Escudo é a proteção menor, mas estratégica. A palavra de Deus te protege completamente. Salmo 91:5-6 declara: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortalidade que assola ao meio-dia. Isso cobre 24 horas. Isso cobre todas as situações. Isso cobre todos os ataques. Você está protegido de dia e de noite. Você está salvo na luz e na escuridão. Você está seguro em todo o tempo. Salmo 91:7 promete: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é proteção sobrenatural. Isso é favor divino. Isso é distinção. Êxodo 8:23 mostra Deus fazendo separação entre o seu povo e os egípcios. Êxodo 12:13 mostra o sangue nas portas protegendo os israelitas enquanto o juízo passa pelo Egito. O sangue de Jesus te protege hoje. Salmo 91:9-10 declara: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te acontecerá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Isso é promessa, isso é garantia, isso é aliança. Quando você faz de Deus o seu refúgio, nenhum mal te alcança. Quando você habita no Altíssimo, nenhuma praga chega à sua casa. Salmo 91, 11, 12 promete: porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Anjos são enviados para você salvar. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Você não está sozinho. Você tem exércitos celestiais ao seu redor. Salmo 91:13 declara: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Isso é autoridade. Isso é domínio. Lucas 10:19 confirma: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 16:18 promete: pegarão nas serpentes, e se algumas coisas mortíferas não lhes causarem dano algum. E então Salmo 91:14-16 traz a voz de Deus: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Isso é promessa direta de Deus. Livramento, proteção, resposta, presença, glória, longevidade, salvação. Tudo isso é garantido para quem se apega a Deus com amor. Pai, nós nos apegamos a Ti com amor. Nós conhecemos o Teu nome, nós invocamos a Tua presença e nós recebemos agora todas as promessas do Salmo 91. Livramento, proteção, exaltação, resposta, glória, longevidade, salvação. Está escrito e nós cremos. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero conectar o Salmo 57 com o princípio do louvor como arma espiritual. Em 2 Crônicas 20, conta a história de Josafá quando 3 nações se levantaram contra Judá. A situação era impossível e não natural, mas Josafá não entrou em pânico. Ele buscou ao Senhor. E Deus respondeu através do profeta Jaziel em 2 Crônicas 20:15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E então Josafá fez algo inusitado. Ele colocou cantores na frente do exército. E 2 Crônicas 20, 21, 22 diz: e tendo tomado conselho com o povo, tentado cantores para o Senhor, que o louvassem na beleza da santidade, e que saindo diante do exército dissessem: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando chegaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você entende o que aconteceu? Quando o povo começou a louvar, Deus começou a pelejar. O louvor ativou a intervenção divina. Ó, louvor libertou o poder de Deus. O louvor confundiu o inimigo. E Judá não precisa lutar, apenas instalar os despojos. Isso é vitória sobrenatural. Isso é guerra espiritual através do louvor. Salmo 149, 6, 9 declara: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes nas suas mãos, para executarem vingança entre as nações e castigos entre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem neles o juízo escrito. Esta honra será para todos os seus santos. Louvai ao Senhor. O louvor é espada, o louvor é arma. Ó louvor executado, julgamento contra as forças das trevas. Senhor, nós levantamos agora o louvor como arma. Nós declaramos que você é digno. Nós proclamamos que tu és poderoso. Nós exaltamos o teu nome. E enquanto louvamos, que emboscadas sejam armadas contra todo inimigo, que toda força forte seja confundida, que toda estratégia do mal seja desfeita, porque a peleja não é nossa, é tua. Em nome de Jesus, amém.
Agora eu quero falar sobre o princípio da caverna se tornando santuários. Davi escreveu o Salmo 57 numa caverna, mas aquela caverna se tornou lugar de encontro com Deus. Aquela caverna se tornou altar. Aquela caverna se tornou santuário, porque a presença de Deus não depende de estrutura física, depende de coração quebrado. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Jacó teve um encontro com Deus num lugar deserto e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, conforme Gênesis 28:19. Moisés teve um encontro com Deus num monte e aquele monte se tornou santo, conforme Êxodo 3:5. Paulo e Silas estavam numa prisão, mas quando louvaram, aquela prisão se tornou lugar de milagre, conforme Atos 16:25-26. Onde você está agora pode parecer uma caverna, mas se você buscar a Deus, aquele lugar se tornará santuário. Isaías 43:19 declara: eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus abre caminho onde não há caminho. Deus faz brotar água no deserto. Deus transforma a esterilidade em fertilidade. Deus transforma a maldição em vitória. Deus transforma a morte em vida. Pai, nós declaramos que onde há caverna, Tu trazes luz. Onde há deserto, Tu trazes água. Onde há esterilidade, Tu trazes frutos. Onde há morte, Tu trazes ressuscitado. Transforma, Senhor, toda situação difícil em testemunho de glória. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero falar sobre o nome de Deus revelado no Salmo 57. Davi clama ao Deus Altíssimo. Esse é o nome Elion em hebraico. É o Deus que está acima de tudo e de todos. Gênesis 14:18-20 mostra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoando Abraão. Salmo 83:18 declara: para que saibam que Tu, a quem só pertence o nome do Senhor, é o Altíssimo sobre toda a terra. Daniel 4:34 mostra Nabucodonosor registrando: eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Quando você clama ao Deus Altíssimo, você está confirmando que Ele está acima de toda autoridade, acima de todo poder, acima de toda circunstância. Filipenses 2:9 diz que Deus exaltou Jesus sobriamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Efésios 1:20-21 declara que Deus ressuscitou Cristo e o fez assentar à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Declaro agora que o Deus Altíssimo está acima da sua enfermidade, está acima de sua crise financeira, está acima da sua situação familiar, está acima de toda oposição, está acima de todo problema. E porque Ele está acima, você também está acima. Porque você está nele, você está posicionado acima das declarações. Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, nós te exaltamos como o Deus Altíssimo. Não há ninguém como Tu. Não há poder que se compare ao Teu. Não há autoridade acima do Tua. E nós declaramos que estamos assentados contigo nos lugares celestiais. Estamos acima e não por baixo. Estamos na cabeça e não na cauda. Estamos em vitória e não em derrota. Porque Tu és o Deus Altíssimo e nós somos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Finalmente, quero que você entenda que o Salmo 57 não é apenas um salmo para ler, é um salmo para viver, é um salmo para declarar, é um salmo para orar. Quando você estiver cercado, declare o Salmo 57:1. Quando você precisar de intervenção, declare Salmo 57:2.
Quando você estiver sendo atacado, declare o Salmo 57:3. Quando você for acusado, declare Salmo 57:4. Quando você quiser exaltar a Deus, declare Salmo 57:5. Quando você vê armadilhas, declare Salmo 57:6. Quando você precisar firmar o coração, declare Salmo 57:7. Quando você precisa despertar a fé, declare Salmo 57:8. Quando você quiser testemunhar, declare Salmo 57:9-10. Quando você quiser glorificar a Deus, declare Salmo 57:11. A palavra de Deus é viva e eficaz, conforme Hebreus 4:12. A palavra de Deus não volta vazia, conforme Isaías 55:11. A palavra de Deus permanece para sempre, conforme 1 Pedro 1:25. Então, declare uma palavra, confesse uma palavra, viva a palavra, e você verá a glória de Deus se manifestar em sua vida. Pai, nós selamos esta oração, declarando que estamos escondidos em Ti, fortalecidos pela Tua palavra, guardados pela Tua presença e posicionados para viver dias de glória. Assim como está escrito no Salmo 57, nós não seremos vencidos, porque confiamos no Deus Altíssimo. Nós não seremos destruídos, porque estamos à sombra das Tuas asas. Nós não seremos derrotados, porque Tu pelejas por nós. Nós não seremos silenciados, porque temos uma palavra de vitória. Obtenha esta palavra, viva esta palavra, declare esta palavra, porque está escrito, e nenhuma palavra do Senhor volta vazia, em nome de Jesus. Amém.